De vez em quando eu gosto de comprar pão de forma. E eu sempre comprei desses pães mais finos, né? Mais simples, mais baratos. Até que um dia eu decidi experimentar aqueles pães de forma de forno, que geralmente são um pouco mais caros. E foi aí que eu percebi que existe a diferença entre um pão de forma mais simples, pior, e um pão de forma melhor, mais gostoso. A mesma coisa aconteceu na minha vida morando sozinho. Depois que eu comecei a mudar esses hábitos que eu vou falar nesse vídeo, eu percebi o quanto eles pioravam minha vida. Meu nome é Gustavo Borges, se você não me conhece, eu falo sobre sair da casa dos pais, morar sozinho e vida em geral, compartilhando aquilo que eu aprendo e tá funcionando, melhorando a minha vida de fato. E eu morei sozinho durante 5 anos. Em um certo ponto desses 5 anos, eu trabalhava fora. Então, acordava cedo, saía de casa, ia trabalhar, voltava à noite. E o período da noite era o único período que eu tinha para fazer as coisas que eu precisava fazer em casa. E quando a gente mora sozinho, principalmente numa cidade grande, né, como São Paulo, o tempo noturno parece muito pouco para fazer tudo que você precisa fazer. Janta, tomar banho, organizar a casa e dormir. Então fica aquela coisa, né? Parece que você chega em casa, trabalha, vai dormir, acorda no outro dia, vai trabalhar, chega em casa, trabalha em casa e o ciclo vai se repetindo. E aí quando chegava no final de semana e eu não tinha que ir para o escritório, eu queria aproveitar esse tempo livre para poder fazer minhas coisas, descansar. E acabava que eu dormia até tarde. Só que eu não tinha ideia o quanto isso poderia piorar a minha vida. E uma das formas que isso piorava a minha vida é que, em vez de eu ter tempo no final de semana, assim como eu queria ter tempo para descansar, eu passava dormindo. Considerando que a gente precisa dormir de 7 a 8 horas, dormia umas 10, 12 e acabava comprimindo o tempo do meu dia. E eu deixava para dar um trato melhor na casa, né? Limpar banheiro com mais cuidado, limpar a cozinha com mais cuidado, passar uma água na casa, limpar móveis, enfim, esses trabalhos que não precisam ser feitos todo dia, eu deixava para fazer no final de semana. Só que dormindo até 10 horas, a minha manhã acabava. Eu tinha o período da tarde e da noite para fazer isso. E não dava tempo. Né? Você começa a limpar, você vai limpando, na hora que você vê já é 7, 8 horas da noite e você não fez nada além de limpar a casa. Você não leu aquele livro que você queria, você não estudou aquela coisa que você deveria. Você não assistiu nenhum filme, né? Não teve um momento ali de descanso acordado. Você passou horas dormindo, mas seu dia foi se arrastando. Isso foi um dos efeitos. O segundo efeito, que na minha opinião é até pior, porque ele prejudica a sua semana, eu percebi que como eu acordava cedo a semana inteira, meu organismo estava regulado para um horário. Então eu acordava às 6 horas, ia trabalhar, almoçava meio-dia, jantava tal horário, ia dormir tal horário. No final de semana, isso bagunçava tudo. O café da manhã já virava mais ou menos almoço, não exatamente no horário do almoço. O almoço virava um lanche da tarde e janta nem se fala, né? Não tem janta sem contar o horário que você vai dormir no outro dia, porque você acordou mais tarde, você vai dormir mais tarde. E aí o ciclo se repete domingo. Quando entra na semana, essa quebra desse relógio interno, ela vira um peso nas suas costas que você percebe que a semana toda fica lenta até quarta-feira, mais ou menos. Então segunda é ruim, terça é ruim, quarta você começa a pegar o ritmo, quinta, sexta, sábado você repete tudo aquilo de novo. E isso acontece por causa do nosso ciclo circadiano. Dá uma olhada no canal do Wesley, que ele fala bastante sobre isso, o quanto isso é importante. E realmente faz diferença pra caramba. Quando eu parei de fazer isso, eu comecei a perceber que eu tinha mais tempo, né? Então, a parte da manhã, o período da manhã do sábado, do domingo, aquelas 5, 6 horas da parte da manhã que você teria se você acordasse ali no mesmo horário que você acorda durante a semana, elas fazem muita diferença na sua produtividade em geral. Mesmo que você use esse tempo para recreação, para ler um livro, para filosofar, para ficar olhando a natureza, para ir para um parque, para namorar, para fazer o que for. Você vai ter mais ânimo, porque você vai ver o dia acontecendo e seu dia vai fluir melhor. E foi isso que eu percebi que aconteceu comigo, quando eu parei de dormir até tarde nos finais de semana. O tempo, quando você mora sozinho, é uma coisa que precisa ser muito bem organizada, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Principalmente se você não é rico, né? Se você não tem muito recurso financeiro,
para pagar alguém para te ajudar, enfim. E ó, vou falar isso com todo carinho. Se você mora sozinho, mas coloca seu pai ou sua mãe para limpar sua casa e não paga eles, volta para casa deles. Porque você está dando mais trabalho do que se você fosse morar lá. Assume as suas responsabilidades, organiza seu tempo e faz você ou paga alguém para fazer. O tempo é escasso. Então uma coisa que a gente acaba fazendo é comendo mal. Porque certas coisas dá um certo trabalho de preparar. Né? Você vai fazer uma abóbora, por exemplo, o tempo de preparo dela demora. E aí você acaba desistindo no meio do caminho, né? Você fala, não vou fazer isso não, dá trabalho pra caramba. E aí você acaba se limitando àquilo que é mais fácil. Você faz um arroz, faz um filé de frango, que é só fritar, é rapidinho, 10 minutos seu almoço tá pronto. Só que você acaba perdendo os nutrientes que você precisa dos vegetais, saladas, enfim. E o seu corpo se transforma naquilo que ele come, né? Literalmente. Você coloca para dentro, ele vai absorver aquilo e vai fazer você funcionar. Só que quando ele não tem os recursos necessários para se reconstruir, para crescer, para evoluir, para usar de combustível até, ele começa a falhar. Então você vai ficando mais doente, você vai ficando mais fraco, você começa a sentir tristeza, você começa a sentir ansiedade. Tudo isso porque você não está comendo direito. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que a maior parte da minha dieta era arroz e frango, ou arroz e ovo. E isso aí me fez perder peso, fazia minha garganta ficar inflamada direto, dor de cabeça, o estômago, né? O sistema digestivo começa a não funcionar direito, então vai dando problema. E aí você pensa, né? Pô, eu queria economizar tempo não comendo direito, não preparando os legumes, os vegetais, fazendo uma refeição decente mesmo. Só que agora, o tempo que eu economizei, eu tenho que ficar no médico, eu não posso trabalhar, eu não consigo ficar próximo das pessoas que eu gosto porque eu tô doente. Então não adianta nada, né? Você passa a comer direito, sua vida vai fluindo melhor, porque literalmente a comida é o alimento que você dá pro seu corpo. É igual um carro, né? Se o seu carro anda com gasolina, não adianta você colocar álcool e esperar que ele ande. Ele precisa do combustível certo para ele funcionar da melhor forma possível. E o efeito não é igual quando você bebe 3 cervejas ali, você já começa a perceber a diferença. Não, ele é sutil, mas isso faz muita diferença quando você está morando sozinho. E não só morando sozinho, né? Em qualquer área da sua vida. Me isolar das outras pessoas. Por muito tempo, a minha conversa, o meu momento social era pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu não queria ter o trabalho de sair de casa, ou pior, receber gente na minha casa. Eu não queria fazer isso. Eu estava bem sozinho, eu gostava da minha companhia e pra mim aquilo bastava. E foi legal durante um tempo, né? Até o ponto que não foi mais. Eu comecei a perceber que me isolar me deixava estranho quando eu tinha que fazer algumas coisas que necessitavam o convívio social. Como, por exemplo, ir no mercado. Eu ficava esquisito, né? Eu não sabia como me comportar, não sabia como conversar com as pessoas. E até que chegou um momento que veio um estalo pra mim. Eu falei, pô, eu tô tão isolado, ninguém precisa de mim. Eu sou inútil para as pessoas. Eu não faço diferença na vida das pessoas. Por quê? Por que eu tô vivendo desse jeito? E aí você já vê, né, que isso é um pensamento que já não tá tão legal. Sua vida tá esquisita desse jeito, pensando desse jeito. E fazer isso, se isolar, é uma das principais causas de depressão. A gente acha que a gente é suficiente, o discurso do amor próprio, o discurso de conhecer-se, de não sei o que, de amar sua própria companhia. E até um certo ponto, ok, você precisa mesmo estar bem consigo mesmo. Só que não pode parar aí. Porque se para, o efeito é totalmente contrário. Quando você se isola, você começa a perder o interesse em atividades que você gostava, você começa a sentir tristeza, ansiedade, você começa a ficar inseguro sobre o futuro e por aí vai. E tem até estudos que mostram que o isolamento ele pode te causar doenças físicas mesmo. Doenças cardíacas, derrame, diabetes e até mesmo morte precoce. E eu precisei de ajuda para sair desse buraco. A minha mãe, ela é terapeuta holística e ela me passou um exercício para fazer. Ela falou para eu separar uma folha e escrever 10 nomes de pessoas que já tinham me ajudado de alguma forma. Eu falei para ela, mãe, 10 é muito, eu não vou lembrar nem de 3. Ela falou, faz o exercício aí, depois você me fala. Aí eu fiquei naquela relutância, né? Eu falei, pô, não, isso aí é besteira, não vai me ajudar em nada e tal. Na hora que eu sentei para escrever, eu fui lembrando.
E aí foi 10, 20, 25 pessoas, 50 pessoas. Eu, caramba, eu não sou tão inútil assim. Mas no momento eu tô sendo. Então deixa eu voltar a me relacionar com as pessoas, deixa eu voltar a fazer diferença na vida das pessoas, deixa eu sair desse egoísmo que eu tô. E porque eu era meio egoísta, caí no conto do amor próprio, do se amar, do amar sua companhia ao extremo. Uma coisa que aconteceu comigo foi que eu trabalhei mal. E isso aqui não foi no período que eu morei sozinho, mas é uma coisa que eu mudei enquanto eu morava sozinho, e eu percebi o quanto isso era ruim para minha vida. Antes de morar sozinho, eu saí da casa dos meus pais, mudei de cidade e dividi casa com o meu primo e meu tio. A gente tinha toda a mesma idade, né? O meu primo é 2 anos mais velho que eu e o meu tio é 6 meses mais velho que eu. E na época, a gente tinha nossos projetos ali, né? A gente tinha uma banda, queria fazer a banda acontecer. E por causa disso, eu trabalhava muito mal nos lugares que estavam me pagando para exercer aquela função. E o que é trabalhar mal? É simplesmente ir lá, fazer o mínimo necessário e voltar para casa. Eu não tô falando aqui de chegar atrasado, de faltar, de fazer de qualquer jeito. Tô falando de fazer o mínimo necessário. Pra mim isso é trabalhar mal. E naquele momento ali, dividindo casa, eu tinha até que uma certa segurança, né? Porque se acontecesse alguma coisa ali com o meu trabalho, tinha seguro-desemprego, enfim, tem toda essa coisa que deixa a gente mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Pra não usar uma palavra pior aqui. Mas tava lá sossegado. Quando eu comecei a morar sozinho, a coisa mudou totalmente, porque agora a principal fonte de renda em casa era minha e não tinha outra pessoa para me apoiar caso desse errado. Então foi muito rápido para eu perceber que eu tinha que me aprimorar na área que eu estava ganhando dinheiro. E foi muito bom quando eu comecei a trabalhar de verdade e me aprimorar, né? Estudar, aplicar, melhorar, repetir o processo. Mas eu queria ter feito isso antes. Eu queria ter tido essa mentalidade do jeito que aconteceu quando eu fui morar sozinho antes. Porque no começo eu sentia muita insegurança. Será que eu vou ter trabalho no futuro? Será que eu sou necessário no trabalho? E se eu perder esse trabalho, como é que eu vou... Todas aquelas questões, aquelas dúvidas, elas foram sanadas quando eu vi que realmente eu estava fazendo a diferença no trabalho. Eu estava aprendendo, aplicando e tendo resultado. Quando você trabalha só porque tem que trabalhar, porque você precisa pagar suas contas, existe uma vozinha lá no fundo que fica falando assim, ó, você vai se ferrar, vai dar errado, isso aqui não está funcionando. Uma hora você vai ser mandado embora, uma hora você vai ser substituído. E a gente vai tentando silenciar essa voz, né, com Netflix, com Instagram, com bebida, né? Mas essa voz só vai embora quando você perceber de fato que você é útil, que você trabalha bem, que você faz diferença. E eu tô falando de verdade, não achar, imaginar que você faz a diferença, que sem você a empresa para, porque muitas vezes não é assim que acontece. Morar sozinho pode ser uma oportunidade se você encarar a coisa do jeito certo, mas pode ficar muito difícil se você tiver a visão errada de como funcionam as coisas. Principalmente se você estiver cometendo esses hábitos que pioram a nossa vida. E eu espero que com esse vídeo aqui você consiga ter uma visão diferente aí de como é morar sozinho e do que te espera caso você ainda não mora. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo. Abraço!